Bom dia para todos vocês, amém? Um dia sobrenatural, um dia poderoso para vocês, amém? Hoje foi um dia difícil de acordar, porque eu quase não dormi. Ontem quem estava conosco lá em Palhoça viu como foi forte. Quem viu um pouquinho da live ontem, né? Ontem foi poderoso, amém? Quem estava em Palhoça conosco ontem? Meu Deus, foi algo sobrenatural. Nem tirei a maquiagem. Tô de pijama. Gente, pra mim vir fazer live de pijama é porque o trem tá feio mesmo, hein? Mas foi muito bom. Meu Deus, ontem foi algo assim avassalador. Foi assim algo tremendo, né? Foi algo poderoso demais. Olha lá, a Josi estava na live. Gente, teve muita libertação, muita. Eu pedi pro Júnior cortar, né, amor? A transmissão. Você cortou a transmissão na libertação, não cortou? Pedi pro Júnior cortar a transmissão na libertação. Mas teve muita libertação. Vocês não têm noção como teve libertação. Foi sobrenatural, tá? Foi sobrenatural. Meu Deus. Foi algo assim poderoso. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Um dia abençoado, um dia profético, um dia sobrenatural. Amém? Gente, que glória que caiu na igreja aqui em Palhoça, no Jardim Church dos pastores, né? Foi algo tremendo. Meu Deus. Gente, eu acho que não é saudade, é vontade de expulsar demônio. Deu pra matar a vontade, porque a gente só tem saudade quem a gente ama, né? Eu tava pensando, não é saudade, é vontade. Não, eu matei a saudade, gente. Mas eu matei a saudade, não, matei a vontade de expulsar demônio. Mas eu expulsei demônio. Expulsei demônio no mundo. Expulsei demônio no mundo. Tinha pra todo tipo de espécie, raça, jeito, força. Tinha demônio de toda espécie que você imaginar, ali tinha ontem. Né, amor? Tinha, queridos, legião de todo jeito. Eu fiz uma libertação ontem que tinha mais de 7 legiões. 7 legiões. Tinha muita legião. Muita, muita, muita. Mas foi muito bom. Meu Deus. Deu uma avivada em mim. Eu saí... Vocês viram que eu tava na oração hoje no gás? Eu tô morta de cansada. Mas eu fico animada, dá uma avivada na gente, assim, sabe? Traz uma vida no meu espírito. Eu tava ontem igual você sai da caçada, toda realizada. Ontem eu tava voltando, falei, Júnior, eu tô realizada. Não, é muito bom, meu Deus. Gente, quem tava lá, tá? Gente, quem tava lá pegou uma aula prática de cura interior e entendeu que não tem como ministrar unção sem fazer cura interior antes. E você tem que ser é muito sério, por isso tem que jejuar. Porque tem gente que tem que ser curado primeiro para receber a unção. E a cura é um abraço, a cura é uma palavra né? É um decreto que você lança ali. Meu Deus. Muito, muito, muito. Não, gente, eu evitei a oração da madrugada um dia antes para não perder a voz. Mas depois que eu fiz o que eu tinha que fazer, eu não... Amém? Mas, gente, ontem foi sobrenatural. Vocês não estão entendendo o nível de unção que tinha naquele lugar. O nível de unção. Ah, gente, tem uma unção de amor que vem sobre a minha vida. Gente, é uma unção de amor tão grande. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. É muito amor. Pede pra Jesus colocar isso em vocês. Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Foi muito bom. Ixi, gente, as alunas, tinha um monte de aluna lá, fiquei tão feliz. As alunas tudo recebeu. Meu Deus, foi forte. Meu Deus. E, gente, se tinha alguém ali incrédulo que existia demônio, meu Deus, saiu dali avivado. Saiu dali vendo que o negócio é feio. Muito.
muita legião. Ontem tinha demônio e vocês viram que tem manifestação silenciosa. Olha, quem estava ali viu manifestação silenciosa. Manifestação silenciosa, estágio 2. Viu manifestação de legião. Viu manifestação de tudo que é jeito. Ali o povo viu manifestação de tudo que é jeito. Mas eu fico muito feliz porque, queridos, quando tem libertação é maravilhoso. Porque as igrejas não têm libertação. Ninguém se atreve a fazer libertação. Ninguém. E eu fico muito feliz, tá? Eu fico muito feliz. Meu Deus, como eu fico feliz. Porque eu sei que é difícil encontrar. Foi uma aula para os alunos. E lá no nosso encontro, dia 30, vocês vão ter muita aula. Ao vivo, vocês vão pôr a mão, vocês vão fazer. Amém? Gente, é maravilhoso. É poderoso. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Anda em consagração. O demônio, ele não dá conta de olhar nos meus olhos por causa do fogo. O demônio não olha nos meus olhos. Ele não olha. Eu peço pra ele olhar, ele não olha. Ele fecha os olhos. Queridos, anda tão no azeite que o demônio não vai conseguir nem olhar no seu olho. Amém? Mas vocês têm que andar no azeite. E o azeite é gerar o óleo todo dia. Amém? Seja um caçador de demônios. Em nome de Jesus. É ele que tem que ter medo de você. É ele que tem que ter medo de você. Você faz na oração da madrugada. Amém? Então, queridos, vai pra cima. Amém? E não tem... Eu tava preocupada que o meu microfone tava aqui da live. Vocês estavam escutando tudo. Depois que eu me toquei. Porque eu falei, não, tá de longe a câmera, né? Meu Deus. Vocês escutaram muita coisa. Mas foi poderoso. Mas eu não deixei salva, não. Eu tirei. Gente, foi muito, meu Deus. Ontem eu vi a glória. Não, eu tenho um testemunho para contar para vocês. Que vai fazer você querer vir pra oração da madrugada. Gente, o testemunho que eu tenho para contar para vocês vai fazer você querer vir pra oração da madrugada. Ontem eu escutei vários testemunhos das pessoas. Vários. Mas vamos orar primeiro. Vamos orar, que aí eu conto o testemunho. Eu começo contando o testemunho, tá bom? Vamos orar e eu vou começar contando o testemunho. Certo? Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 19. Ezequias busca a ajuda do Senhor, certo? Amém? Ezequias busca a ajuda do Senhor. Hoje é isso que nós vamos ler. E acabar a live, eu vou dormir, que eu tô só o pó. Cansado hoje. Não dormi ontem. Não dormi hoje. Amém? Tá. Fecha os olhos de vocês. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós reivindicamos a presença do Espírito Santo de forma sobrenatural sobre essa live, que o Senhor possa bradar aqui com cada um de nós a tua doce e maravilhosa presença. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós clamamos pela presença do Espírito Santo aqui nessa live hoje. Pai, nós entregamos essa live nas mãos do Espírito Santo, que o Senhor possa falar conosco de forma sobrenatural, em nome de Jesus, de forma profética, em nome de Jesus. Mama, seja bem-vindo, Espírito Santo, que você venha me usar, Espírito Santo, de forma sobrenatural. Sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Vamos lá. Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 19. Vamos ler primeiro, depois eu conto o testemunho. Que aí mais gente entrou, né? Glória a Deus. Vamos ler primeiro. 2 Reis, capítulo 19. Amém? Não vou ler tudo, não. Vou ler até o verso 19. Tá? Vou ler até o verso 19. Aí o resto vocês terminam em casa, tá bom?
Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as suas roupas, vestiu com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz o Senhor Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança estava prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu: diga ao rei que assim diz o Senhor, não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria, e ele receberá notícias que o farão voltar para a sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado que o rei havia deixado Laquins ou estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou os seus homens de volta Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem: esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria. Você sabe muito bem que os reis da Assíria fizeram por onde passaram, destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações, como Gozã, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estavam em Telessar, as livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Asparte? O que aconteceu aos reis de Serfarvaim, de Anad, o rei de Ena e de Ivan? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor: ó Senhor, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu, Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra, inclinaste ouvidos. Ó Senhor, ouve, abre os teus olhos. Ó Senhor, vê, ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas essas nações e lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos de todo o poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Vocês continuam até chegar no 20 e fica para casa o 20, o 21, o 22, amém? O 23, o 24, o 25
E aí, amanhã nós começamos na 1ª de Crônicas, certo? Vou contar um testemunho para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o sentido espiritual do olfato. Não, do paladar. Hoje, na live de hoje, eu vou falar sobre o sentido espiritual do paladar para você, certo? Se der tempo, eu vou falar mais um sentido, ok? Gente, eu tô de pijama. Me perdoem, mas eu tô muito cansada. Ontem foi demônio no mundo expulsando. Mas eu sempre tiro, né? O pijama, depois eu volto, coloco de novo. Amém? Vamos lá. Contar o testemunho para vocês. Eu recebo muito testemunho, mas esse me impactou por causa que teve intervenção de Deus. Ontem uma querida chegou em mim e disse para mim, falou assim: apóstola, a senhora avivou, a senhora trouxe um avivamento sobre a minha vida muito grande. Eu estive na igreja há muitos anos e eu não fui avivada. Talvez ela esteja aqui. Eu fui avivada, eu fui muito avivada. E a minha mãe começou a implicar comigo, com a oração da madrugada, com as coisas que eu estava fazendo, falando que isso não era de Deus, falando isso, falando aquilo outro. Vai escutando. E aí a mãe dessa moça, dessa mulher, começou a implicar com ela, que também era cristã, e começou a falar que essas orações de madrugada não eram de Deus, tal. E aí a mãe dessa moça, é uma mulher já, pegou e disse que ia orar para Deus tirar ela desse negócio de orar de madrugada, que ia orar para Deus parar ela, travar ela. Gente, um anjo visita a mãe dessa mulher. O anjo visita a mãe dessa mulher e diz para ela que a oração da madrugada era para ela participar e que Deus estava ali e que era de Deus sim. O anjo de Deus veio para essa mulher e disse: não, você vai para a oração da madrugada e essa oração é de Deus sim. Se ela estiver aqui, eu queria que ela se manifestasse. E aí, queridos, ela pegou e falou: apóstola, o anjo do Senhor veio para minha mãe e falou, ela estava orando contra a oração. O anjo veio, apareceu para ela e falou: essa oração é de Deus, esse povo é um povo de Deus, você tem que participar. Diz que depois disso, essa mulher não perde nenhuma oração, foi curada. Inclusive, essa pessoa, ela foi curada de câncer no 24/7. Eu não sei se vocês viram, ela foi curada de câncer no 24/7, e se eu não me engano, a mãe dela foi curada de uma outra enfermidade que agora eu não lembro o nome. Mas eu achei muito impactante, queridos, a intervenção de Deus quando ela começou a orar contra a nossa oração. Porque ela achou que não era algo de Deus, que a filha dela estava muito... Você sabe como que é as coisas. Isso trouxe um impacto muito grande, porque eu falei, nesse momento, eu falei: Deus, eu não posso parar. Eu não posso parar de orar com esse povo. Eu não posso parar de jeito nenhum. Não posso, essa oração da madrugada não pode parar. Se existe um anjo convencendo uma pessoa para ir para a oração da madrugada, que o Senhor está nisso, então isso não pode parar. Há curas acontecendo. Gente, eu estou impactada com o nível de testemunho que eu recebi por causa do 24/7, da oração da madrugada. Então toda honra e glória a Jesus, mas, queridos, às vezes a gente não tem dimensão do que está acontecendo por trás das telas. Mas eu quero dizer para você, Jesus está trabalhando de forma sobrenatural. Então mergulhem, mergulhem, mergulhem de forma avassaladora. Amém? Eu fiquei impactada. Tantos testemunhos chegou ontem pro apóstolo, chegou para mim. Gente, imagina, a mulher se levantou para orar contra nós, contra a nossa oração, falando que nós não éramos um povo de Deus. O anjo aparecer e falar: não, você tem que participar. Esse povo é de Deus sim, Deus está nisso sim. Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção o que é isso? Uma senhora já de quantos anos, amor? 70 e poucos anos, né? 73 anos já essa senhora, que foi convencida pelo anjo. Vocês têm noção do que é isso, gente? Então, gente, vem para a oração da madrugada. Se o anjo pediu para aquela mulher acordar de madrugada, é porque tem algo que é só na madrugada.
Você pode escutar a oração depois, mas tem algo, queridos, que acontece na madrugada. Na madrugada. E eu preciso que você tome posse. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre paladar espiritual. Ok? A morte tem gosto. Às vezes, quando vai acontecer alguma coisa, Deus pode trazer o gosto, tá? O gosto. Às vezes a gente está orando, a gente está buscando a Deus. Às vezes, dependendo da manifestação do demônio, você sente o gosto de bebida na sua boca. O gosto de cigarro, o cheiro de cigarro, você sente na sua boca, certo? Ok? Eu quero que você abra comigo agora em 1 Ezequiel 3:3. Abre agora em Ezequiel 3:3 para a gente falar de paladar espiritual. Conta para mim aqui no chat que tipo de gosto você já sentiu na boca, tá? Que tipo de gosto você já sentiu na sua boca, amém? Conta pra mim aqui agora. Tem gente que sente gosto de mel, tem gente que sente gosto de óleo de mirra, tem gente que sente gosto de amargo, gosto de enxofre, gosto de coisas ruins, tá? E coisas boas, certo? Tem vários tipos de gosto. Gosto de sangue, gosto de morte. Só que o gosto de morte eles não conseguem expressar que gosto que tem, mas sabe que é gosto de morte, certo? Então tem gente que sente muito tipo gosto de azedo, certo? Então tem gosto de enxofre, né? Gosto de podre, certo? E tem os gostos bons, gosto doce como mel, doce de mel, o gosto de mel, certo? Então tem gosto de ferro, exatamente. Certo? Gosto de cigarro, gosto de bebidas. Então tem muitos gostos que pode vir na sua boca. Presta atenção, quando nós estamos ou na libertação, ou na unção, ou no ambiente de glória. Ezequiel 3:3. E disse-me, filho do homem, come o que encontrares, come este rolo e vai, fala à casa de Israel. Então eu abri a boca e ele me fez comer um rolo. E disse-me, filho do homem, dá-te a comer este rolo que eu te dou. Então comi, e era na minha boca como mel doce. Certo? Agora a gente vai em Apocalipse, capítulo 10, versículo 9, e vê. Apocalipse, capítulo 10, versículo 9. Então fui ter com o anjo, e ele me pediu, tá? Então fui ter com o anjo, e ele pede que me desse o livrinho, e ele me disse, toma e come-o. Ele será amargo na tua boca, mas na tua boca, ele será amargo na tua boca, mas na tua boca será doce como mel. Eu tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, mas depois de ter comido, o meu estômago se tornou amargo, certo? Então, João e Ezequiel, eles não estão comendo algo no físico, eles estão comendo algo no âmbito espiritual e eles estão tendo uma sensação gustativa de amargo, de doce. Então nós encontramos isso na Bíblia. Por isso, queridos, que eu sempre trago para vocês o respaldo aonde nós encontramos isso, certo? Então sim, existe gosto, tá? Existe o paladar, certo? E Deus, uma das formas dele falar é através do paladar, principalmente se você é um libertador. Quando você é um libertador, e às vezes você encontra uma pessoa que está tomada do vício de cigarro, de bebida, você pode sentir o gosto disso na sua boca, como se você tivesse fumado, como se você tivesse acabado de beber, mas você vai sentir só o gosto. E aí você ora com a pessoa, expulsa o demônio, e aí sai o gosto da sua boca. Certo? É igual o cheiro. Sentiu o cheiro do demônio, você ora, expulsa, faz a oração de guerra, amém? E aí acontece dessa forma, certo? Então, queridos, Deus nos dá o paladar, tá? O paladar espiritual para sentir
o gosto. O versículo em Apocalipse é Apocalipse capítulo 10, versículo de número 9, certo? Olha aqui, ó, Adriele dizendo, eu já senti bebidas e cigarros, certo? Então, isso aí é algo muito sobrenatural e também é uma forma de Deus estar mostrando para nós o que está acontecendo no ambiente espiritual. Então, quando Deus, ele nos permite sentir o cheiro de algo, ver algo, escutar algo, é porque ele quer o quê? Ele quer nos mostrar o que está acontecendo. Então, ele também nos faz sentir o gosto, certo? E o gosto também você vai sentir quando esse gosto espiritual, ele é mais perceptível aonde? Não é nem no mundo físico, no dia a dia. É muito raro acontecer numa libertação, numa igreja, mas ainda acontece. Mas o paladar, você vai ter ele mais aguçado nos arrebatamentos, nos sonhos proféticos. Você vai sentir o gosto das coisas, certo? Então, queridos, por exemplo, quando a gente faz uma oração direcionada, que eu falo, come agora um pergaminho de sabedoria, você sente o gosto doce, certo? Então, essas coisas, elas têm sabor, certo? Então, o mundo espiritual, no reino de Deus, tem um sabor bom, e no reino das trevas tem um sabor ruim, um gosto de enxofre, um gosto de podre, um gosto de amargo, um gosto de sangue, que não é bom, certo? No âmbito bom tem gosto de óleo, de azeite, gosto de pão, gosto de doce, gosto de mel. Então, a gente pode sentir, tá? No paladar, o gosto espiritual das coisas, tá? Isso é uma forma de Deus Isso é uma forma de Deus falar conosco através dos sentidos espirituais, certo? Então, a nossa boca, ela pode estar sensível, certo? Muito sensível às coisas espirituais, mas muito sensível às coisas espirituais, ok? Então, você pode dizer para o Senhor, Senhor, aguça o meu paladar. Senhor, mostra para mim o meu paladar. Então, lembra quando eu falei para vocês ontem que dependendo com a pessoa que você tá, o Senhor ele vai revelar para você a falsidade. Ele revela para você o cheiro de alguma coisa que pode estar por trás daquilo. Falei ou não falei? Também o paladar, certo? Você pode sentir um gosto ruim na boca quando tem alguma opressão agindo ali. Você está conversando com uma pessoa, tem alguma coisa obscura, Deus pode trazer um gosto ruim na sua boca. Como que eu vou identificar sobre o que é? Queridos, Deus ele vai falar com cada um dentro de um âmbito. Às vezes, toda vez que você sente um gosto estranho na boca, alguém morre, pode ser o gosto da morte. Só que esse gosto estranho, você não sabe definir se ele é enxofre, se ele é isso, se ele é aquilo. É um gosto peculiar que Deus vai trazer para você. Você sente esse gosto, você sabe que é o gosto da morte. E você já repreende. É igual o cheiro da morte. Queridos, tem pessoas que sabem qual é o cheiro da morte. Sentir o cheiro da morte, você vai e você repreende, em nome de Jesus, certo? Então, eu quero que vocês aprendam que Deus ele vai falar com cada um de forma diferente. Vai ter gostos que vai ser similar para todo mundo, o gosto do mel, o gosto do azeite, o gosto da mirra. Mas para outros, cada gosto, ele vai ser difícil de ser expressado. Certo? Gosto de enfermidade. Então, queridos, como que é isso? É um gosto na boca que você sabe que é enfermidade. Não é enfermidade sobre você, é sobre a pessoa, é sobre aquele ambiente. Às vezes é sobre uma casa que está debaixo de uma opressão. Então, os gostos, ele vem sim no nosso paladar. Como que eu vou ativar o meu paladar? Queridos, tudo que nós falamos gera vida ou morte. Então, quanto mais você falar coisas que edificam, mais aguçado vai estar o teu paladar espiritual. Mais aguçado vai estar as tuas, as tuas glândulas espirituais. E tem sim, isso é real,
certo? Então eu preciso hoje que você entenda, tá? Que o paladar é algo que o Senhor quer ativar em você, principalmente se você é um libertador. Então nós podemos sentir o cheiro do cigarro e ter o gosto de cigarro na boca, para saber que é um demônio de vício ali. Queridos, isso é uma chave poderosa, porque a palavra de conhecimento, que é Deus revelando o que está em oculto, ela pode se manifestar através dos sentidos também. Então, por exemplo, Deus quer falar para você que quem está atuando ali é um Zé Pilintra antes de você fazer um mapeamento. Então, você sentiu o quê? O gosto de bebida na boca. Então essa é o que? É a chave que Deus te deu para você identificar aquele demônio. E às vezes Deus, queridos, como que eu sei quais são os demônios? Ontem quem me viu fazer libertação, eu chamava a legião mirim, a legião não sei o que. Explode no meu coração. Eu sei quem são. Não sei como eu sei, mas eu sei que está dentro de mim, eu sei. Existe uma comunicação dentro de mim. Então eu sei pelo testemunho interior, é muito forte, certo? Mas às vezes Deus vai falar com você através de um sentido espiritual, certo? Deus vai falar com você através do olfato, através do paladar. Então como que nós vamos ativar o paladar espiritual? A gente vai ativar através da fala, certo? Então tudo que você fala vai edificar, tá? Esse sentido. Eu preciso que você entenda, a sua boca não é para gerar morte, não é para amaldiçoar ninguém, a sua boca não é, queridos, tá? Eu estava agora com o meu apóstolo, com o Engel, e foi um tempo maravilhoso, meu Deus. E ele nos aconselhando como pai espiritual, e eu trazendo para eles algumas, queridos, porque tem coisas que a gente só fala com o nosso pai espiritual. Eu tenho muita experiência espiritual que eu não abro publicamente, porque às vezes é tão complexa que eu tenho medo do julgamento das pessoas. Mas com meu pai espiritual, com certeza eu falo tudo. Eu falo, olha, eu tive essa experiência, olha, Deus fez isso comigo, o que o senhor acha disso e tal. E aí, eu falando para ele de uma experiência, e ele acabou, trazendo ali uma exortação para nós sobre a questão do que quando nós carregamos, eu vou até já dar essa chave para você. Presta atenção aqui. Por isso que eu tô falando, é algo que eu vou falar sobre a boca para você já entender. Presta atenção. Quando nós carregamos uma unção em alto nível e nós ficamos com raiva de alguém, ou alguém magoa a gente, ou alguém... Nós temos que resolver isso logo, porque se você sentir um sentimento desse, debaixo de uma unção como essa, aquela pessoa que você tá brabo, chateado, magoado, vai vir um peso da mão de Deus sobre a vida dela. Vocês não estão entendendo. Então, eu quero que vocês entendam. Quando a gente carrega uma unção igual essa, a gente não pode, queridos. Tem que vigiar com a boca. Porque senão alguém pode morrer, alguém pode ficar enfermo. Vocês não têm noção. É muito sério. É muito sério. É muito sério. E o apóstolo ontem, lá quando eu estava com ele nos exortava. Ele falou assim, olha, teve uma época que eu tive que orar pro povo parar de morrer. Porque se levantaram muito contra mim e o Senhor começou a passar a espada. Eu falei, meu Deus. E ele começou a dizer que isso, queridos, é real. Então, você que carrega uma unção dessa, você tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes na hora da raiva, você decreta algo, você fala algo. Então, queridos, cuida. Se você sentiu, você fala, Senhor, tira isso do meu coração. Não fica sentindo aquilo ali por muito tempo. Porque tudo que você pensa, você gera. Tudo que sai da sua boca, você gera. Amém? Tudo. Então, eu estou contando aqui para vocês que carregar unção... Olha, eu vou falar para você. Apóstolo, eu não acredito nisso. Isso é uma heresia. Isso é para pôr medo nas pessoas. Vai lá na história de Eliseu e as duas ursas. E os jovens. Queridos, os jovens estavam vindo.
E começaram a chamar Eliseu de careca. E começaram a caçoar de Eliseu. O que aconteceu com os jovens? Veio 2 ursas e estraçalhou todos os jovens, todos os adolescentes. Eu tô falando que eu recebi uma direção do meu apóstolo de tomar muito cuidado com o que eu sinto. Por isso, queridos, eu sou tão reclusa às vezes. Eu tenho filtros. Tenho que passar pela Elisângela, passar pelo meu esposo, passar pela Nani, passar por isso. E eu já falo, aquilo que vocês sabem que vai gerar algo ruim em mim, não me fala. Porque eu não tenho muita paciência. Então, eu já tomo. Eu pus hoje filtros para não chegar direto comigo, porque senão eu quero resolver. Então, vigia nas emoções, porque quando você está carregando uma unção, quando você tem favor de Deus, Deus não quer saber quem é. A mão dele vem. E, queridos, exatamente sobre isso que eu fui conversar com o meu apóstolo, tá? Pedindo para ele direção em algumas áreas. Então, eu tô trazendo aqui para vocês muito cuidado com aquilo que vocês falam, aquilo que vocês geram, principalmente sobre o filho de vocês. Vocês estão carregando unção. Você que foi numa conferência nossa, você que tem recebido nos cultos, tem poder na sua boca. Então, quando você tá com raiva e você fala, vira decreto. Vira decreto, vira lei no mundo espiritual. Então você vai ter que tomar muito cuidado e sempre estejam lendo Tiago, porque Tiago vai falar: de uma boca não pode sair 2 tipos de água. De uma boca não pode sair água doce e água amarga, queridos. Queridos, eu não sei se vocês me veem ministrar, mas eu ministro com muito amor. Queridos, eu não ministro com soberba, eu não ministro com altivez, não. Queridos, eu ministro com amor, eu tenho paciência. Queridos, quando eu estou ministrando, eu tenho uma paciência tão grande de pegar na mão, de olhar nos olhos. Então isso é um favor do Senhor, porque eu não tenho essa paciência. Amém? Então eu quero que você entenda que essa unção, ela é para o próximo. Ela é para as pessoas. Amém? Então você tem que ter muito fruto do Espírito. Certo? E queridos, quando alguém fizer algo para você, não fica gerando algo ruim, não fica pensando, ai Deus, põe a mão, não fica gerando vingança. Simplesmente fala: Senhor, eu apresento essa pessoa no teu tribunal, em nome de Jesus. Eu apresento esse homem, essa mulher agora, no teu tribunal, em nome de Jesus, e eu solto. E solta, e se desliga emocionalmente e nos pensamentos. Porque, queridos, quando nós estamos carregando um nível alto de unção, é muito perigoso. Então, essa unção que está sobre a sua vida, você tem que tomar cuidado. Amém? Olha Eliseu e as ursas. Sempre lembra dessa história. Eliseu e as ursas. Eliseu foi chamado de careca, ele foi zoado, caçoado. E o que aconteceu? Saiu 2 ursas e matou todos os jovens. Certo? Então eu quero hoje que vocês entendam, para nós ativarmos o nosso paladar espiritual, nós precisamos estar com uma boca edificada. Uma coisa que você pode fazer é orar em língua. Fica orando em línguas. Dá glória a Deus, aleluia. Queridos, fala para Jesus que você ama Jesus o tempo todo. Jesus, eu te amo. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, eu te adoro. Vocês não têm noção como vocês vão manifestar a glória de Deus no ambiente que vocês estão. Vocês não têm noção como vocês vão manifestar a glória de Deus. Se você não ora em línguas ainda, queridos, aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, se eu não me engano, equivale por 1000 glória a Deus. Na época agora do Yom Kippur, que serão 10 dias, nós vamos fazer um jejum de silêncio, tá? Eu não posso deixar de fazer a live e a oração da madrugada porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Mas no resto do dia eu vou ficar em silêncio, certo? Eu vou fazer silêncio, amém? E eu quero chamar vocês para um jejum de silêncio
nos dias que você puder estar de silêncio, nas horas que você puder estar de silêncio. Eu sei que é difícil com o filho, com o marido, mas as horas que você puder ficar de silêncio, vai ser sobrenatural. Imagina os 9 dias antes do Yom Kippur, a gente faz um jejum de silêncio. Meu apóstolo falava para mim que um jejum de silêncio vale por 21 mil jejum, uma coisa assim. Agora eu esqueci se é 21 mil, se é 22 mil, mas ele diz para mim que um jejum de silêncio equivale por milhares e milhares de jejum. Então, porque é muito difícil de fazer. A nossa alma tem necessidade de falar. Amém? Então, queridos, vamos edificar os nossos lábios. Vamos falar o que é bom. Amém? Vamos falar o que realmente edifica. Vamos tomar muito cuidado com o que nós falamos, de quem nós falamos. Amém? Às vezes a gente tem que expor, às vezes, alguém por algum problema, mas expõe ali, acabou, fechou, encerrou o caso. Se é para aquelas pessoas tomar consciência do que é um fato que está acontecendo, amém, encerrou o caso, acabou ali. E muito cuidado de não amaldiçoar ninguém. Amém? Então eu quero que hoje você entenda que nós temos, tá, essa habilidade no sentido espiritual do paladar, de sentir o gosto das coisas. E esse sentido vai trazer para nós direção do que está acontecendo no ambiente, do que pode estar acontecendo, certo? Então, sempre, queridos, que eu vou ensinar algo para você aqui agora. Teve um sonho profético? Sentiu um cheiro diferente, que você não sabe se é bom ou se é ruim? Espírito Santo, revela para mim o que significa isso. O problema, queridos, é que vocês vão lá na irmã do coque, no pastor, vocês saem perguntando para todo mundo e você não pergunta para a primeira pessoa que você tem que perguntar, que é o Espírito Santo. Então, o que você tem que fazer? Espírito Santo, o que significa esse sonho? Dá revelação para mim. Espírito Santo, o que significa esse cheiro que eu estou sentindo nessa casa? Espírito Santo, por que eu estou sentindo esse cheiro? Que demônio é esse? O que está acontecendo aqui? Aí vocês ficam atrás da irmã, da revelação. Queridos, às vezes a irmã da revelação nem vai ter a revelação. Às vezes ela vai falar uma coisa da carne para você e você vai acreditar. Então você vigia na terra, pergunta para o Espírito Santo. Pergunta para o Espírito Santo. Amém? Pergunta para o amigo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, o que significa esse sonho? O que significa isso que eu escutei? Eu escutei algo, o Senhor falou algo comigo. Porque às vezes Deus fala em símbolos, em imagens, em cores, em números. Certo? Então, gente, nós precisamos aprender a interagir com o Espírito Santo. Esses dias, presta atenção. Eu falei pra vocês, estava querendo uma resposta de algo. Entrei numa angústia aí por causa de uma coisa e eu tava com meu coração pesado e eu tava ruim por causa de uma coisa. Aí eu falei, Espírito Santo, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de 3 dias. Eu quero que Deus fale comigo. Olha só, gente. Queridos, quando você quiser uma resposta, coloque uma data, ore por aquilo e determine um prazo. Então eu falei, Deus, eu preciso de uma resposta, mas eu não quero resposta de homens, eu quero uma resposta sua. Eu quero uma resposta sua. Aí eu falei, Deus, em 3 dias, Senhor, eu quero essa resposta. Aí no primeiro dia não aconteceu nada, no segundo dia eu sonhei que eu pegava essa situação e escrevia ela no WhatsApp do meu apóstolo. E ele, quando ele ia me mandar mensagem, o sonho acabava. E eu entendi o que era para fazer. Que era para pegar aquela situação e apresentar para o meu apóstolo. Porque eu ia apresentar para o meu apóstolo quando eu estivesse com ele. Porque eu sou muito, assim, não gosto de conversar algumas coisas pelo celular. Então, falei, quando eu estiver com ele, eu falo. Então, eu ali sabia que aí Deus me trouxe o que a rema era, mandar para ele, e ele teria a resposta para mim. E assim foi, eu mandei para ele o que estava acontecendo, e ele trouxe ali para mim o que eu deveria fazer, como eu deveria me posicionar, e foi algo assim tremendo, certo?
Então, queridos, eu quero que vocês entendam. Quando Deus, ele pode te dar a resposta do que você quiser. Aprendam a interagir com Deus. Conversa com Deus. Fala, Deus, eu preciso de uma direção, se eu vou me mudar, se eu não vou me mudar. Fala comigo. Amém? Igual a pastora Ariane estava contando ontem para mim, que ela queria saber ali na Jardim Church se aquele lugar era o lugar que ela deveria alugar. E, queridos, ela teve um sonho, uma visão, e ela viu os anjos ali na frente. Foi a coisa mais linda. E ela entendeu que era aquele lugar. Só que, quando Deus confirmou, já tinha outra pessoa na frente que já estava fazendo o contrato. Deus voltou o contrato e colocou na mão dela. Então, queridos, se Deus falou, tá falado. Amém? Então, eu preciso que vocês aprendam presta atenção, vocês aprendam a interagir com Deus. Conversem com o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo toda hora fala comigo. O Espírito Santo toda hora interage comigo. É coisa mais linda, mas por quê? Eu não fico recorrendo à irmã do coque, a fulana da revelação, a fulana da oração. Peraí, eu não tenho acesso à fonte. Peraí, o Espírito Santo não é comigo. Peraí, não tem uma unção avassaladora na minha vida. Então por que toda hora eu tenho que ir em alguém? Eu vou terceirizar algo que o Espírito Santo tá louco para estar interagindo comigo? Então, queridos, vamos aprender a interagir com o Espírito Santo. Fala assim, amigo Espírito Santo, eu preciso de uma resposta. Fala comigo. Mostra para mim. Me dá a direção. E ele vai falar em sonho. Ele vai usar alguém para falar. Queridos, Deus fala, tá? Mas como você escuta a voz? Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. E isso daqui é para que vocês se familiarizem com o testemunho interior. Presta atenção. A voz do Espírito Santo, no testemunho interior, parece muito com você pensando ou imaginando. Parece muito. Parece muito. Só que é algo que você não estava pensando e não estava imaginando. Não tem raiz humana, mas vem uma informação dentro de você. Explode dentro de você. Certo? E aí você sabe que é Deus falando com você. E é muito simples. Mas para isso você tem que aprender a discernir o que é você pensando e o que é a voz do Espírito Santo. Certo? Então, queridos, é muito simples. Tem vezes que Deus me entrega revelação, profecia, dia, data, de forma tão simples que eu falo, olha, eu vou falar aqui para vocês, para já ficar registrado que Deus está falando isso. Então, nem sempre Deus vem no fogo, vem na chuva. Na maioria das vezes, é no vento suave. Por isso que lá na passagem de Elias, veio o fogo, Deus não estava no fogo. Veio o terremoto, Deus não estava no terremoto. O problema é que a gente fica esperando o terremoto. A gente fica esperando uma manifestação grande de Deus para achar que Deus vai falar. Queridos, na maioria das vezes o Espírito Santo, ele está falando de forma como brisa. É tão suave que passa no teu espírito. É tão suave que passa assim, ó. Você tem que estar muito sensível à voz do Espírito Santo para pegar. É muito suave. Quando você vê, você pega. Antena. Amém? Você se conecta, certo? Exatamente isso, tá? Quando é algo seu, você tem que questionar. Isso daqui exalta a Deus ou exalta a mim? Porque geralmente, quando é algo da nossa carne, exalta a gente. Quando é algo de Deus, exalta o Senhor. Então, aquilo que vem da nossa alma, geralmente vai exaltar a gente. Geralmente vai promover a gente. Então, sempre faça essa pergunta. Isso daqui promove Deus e o reino dele? Não, não promove. Então, pode ser que não seja. Então, você peça confirmação. Ok? Certo? Então, queridos, eu quero que vocês hoje entendam que a tua voz, ela é profética. A sua voz,
ela é geradora de coisas. Então, tudo que você pedir, Deus já te deu, certo? Ontem havia um ambiente de prosperidade muito aberto ali no Jardim Church. E eu virei para a pastora, falei, a pastora falando que Deus tem mimado muito ela. Falei, pastora, pede, o céu está aberto. Quantas almas você quer? Pede o que você quiser, o céu está aberto. Pede o que você quiser. Nós precisamos aprender. Agora eu vou ensinar outra coisa para vocês. Sabe quando a unção está caindo e você está chorando e aquela glória? Nesse momento o céu abriu. Nesse momento você pode reivindicar o que você quiser. A sua palavra, ela sofre um aceleramento maior do que você falar em qualquer outro ambiente. Então, quando nós falamos com Deus num ambiente que a Shekinah, o portal do Senhor da glória está aberto, isso aí vai gerar coisas de forma mais sobrenatural. Amém? Então, por exemplo, como que eu vou identificar esse momento? Você está ali orando. Tá orando normal, Deus, não sei o quê. Aí daqui a pouco as lágrimas começam a descer e você começa a sentir o fogo. Nesse momento, profetiza. A hora que o céu abre, profetiza. Nessa hora, toma posse. O ambiente está fértil. Tem fertilizante no ambiente que é a unção. A unção fertiliza a palavra que sai da sua boca. A unção fertiliza tudo que você declara naquele ambiente. Então, tem momentos que a unção, nós carregamos unção. Então, tudo que nós falamos se torna decretos. Tudo que nós falamos se torna decretos. Só que quando nós estamos debaixo do nível de unção, isso sofre um aceleramento muito maior. Isso sofre algo, isso tem um impacto de forma muito maior, de forma muito mais disruptiva. Então, quando você estiver ali no choro, babando no chão, a glória de Deus estiver ali, tenta profetizar aquilo que você mais quer ver o Senhor fazer na tua vida, na tua casa, na tua família. Profetiza sobre a tua área financeira, profetiza sobre a tua área espiritual, profetiza. Mas você não pode profetizar agora e amaldiçoar depois, mais tarde, o teu filho, criatura. Porque de uma boca não pode sair 2 tipos de água. Isso abre legalidade contra você, como um bruxo, um amaldiçoador. Porque quem amaldiçoa é bruxo. Então você tem que escolher, ou você amaldiçoa, ou você abençoa. Então se você é um filho de Deus, você só vai escolher a bênção. E o bruxo vai escolher a maldição. Certo? Porque, queridos, não adianta você achar que se move debaixo de 2 tipos de decreto. O da bênção e o da maldição. Se você ficar no da bênção e da maldição, a maldição vai anular o seu decreto de bênção. Porque não é o DNA de Deus. Não é o DNA de Jesus. Não é o DNA do Espírito Santo. Porque quem vai fazer vingança por você, quem vai pôr a mão por você, é o próprio Deus. Não é você. Porque Ele é o justo juiz. Certo? E você tem que ficar igual um cordeiro. Apresenta para Ele, desliga dessa situação. Então é exatamente isso. Então você que tem buscado, gerado unção, cuidado, o jeito que você fala, o jeito que você responde às pessoas. Queridos, a nossa palavra, ela, debaixo da unção, ela é como uma espada. Ela é como uma espada. Afiada. Amém? E eu vou falar outra coisa para você. Quando nós conquistamos essa unção, cuidado. Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Quando alguém se levantar contra você, já pede misericórdia pela vida dessa pessoa. Porque, querido, se você tem marcado todos os dias um gol para Jesus, fazendo a vontade dele, ai. Eu estava lá com o meu apóstolo, e o meu apóstolo lançou uma palavra profética sobre a minha vida. Que todo bruxo e feiticeiro que se levantar contra mim vai morrer. Gente, isso é muito forte. Você tem noção do que é isso?
Todo bruxo feiticeiro que se levantar contra a minha vida, contra o meu ministério, vai morrer. Isso é a palavra de um profeta, cheio de unção. Então, isso é algo muito sério, certo? Isso aí é estar debaixo de um favor de Deus. Então eu quero que hoje vocês cuidem do que está em vocês. Não contamina a unção de vocês, tá? Olha, ontem chegou 4 pessoas para mim que receberam oração de um pastor aí. E depois que recebeu a oração desse pastor, não conseguiram mais orar por ninguém. Não estavam bloqueados, não conseguiram mais libertar. Uma das mulheres lá não conseguia mais nem orar por criança, porque recebeu oração contaminada. Recebeu oração contaminada. Então, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que vocês estão loucos pela unção, querem viver a unção. É igual eu falei ontem para eles. Eu falei, gente, o que eu carrego é puro, porque eu me consagro todo dia. Eu me consagro todo dia. Eu tenho uma área sexual saudável com meu esposo, porque eu cuido até tudo, queridos. Cuido tudo, para que nada venha contaminar o que está sobre mim. Eu tento viver na santidade mais pura possível, para que aquilo que está em mim não venha contaminar ninguém, mas aquilo que está em mim venha edificar alguém. Certo? Então, é exatamente sobre isso. Não adianta nada a pessoa ter unção e às vezes viver perversidade sexual, viver isso, viver aquilo. Aí a pessoa vai lá, ora por você, imparte com você. Ela não imparte só a unção, mas aquilo que está nela. E se tiver iniquidade, vem iniquidade. Se tiver pensamento de pornografia, vai começar a ter pensamento de pornografia. Se tiver misticismo, vai travar você. Igual travou. Esse pessoal chegou ontem para mim, 4 pessoas. Falou assim, apóstolo, nós não conseguimos mais orar. Nós recebemos oração de uma pessoa e a nossa vida travou. A gente não consegue mais orar por ninguém, não consegue ler a Bíblia, não consegue buscar, não consegue adorar. E aí o que eu fiz? Eu removi isso através da autoridade que Deus colocou sobre mim, através do nome de Jesus. Eu tirei todo o fogo estranho e declarei no nome de Jesus uma nova armadura sobre eles. Então, é isso que eu quero que vocês aprendam. Para de sair igual um bezerro desgarrado, querendo que todo mundo ponha a mão na sua cabeça. Deixa eu falar uma coisa pra você. Essa aqui é uma lição que você vai guardar pra vida. Na sua cabeça, só coloca a mão. Presta atenção. Na sua cabeça, só coloca a mão a pessoa que é a sua mãe, o seu pai espiritual ou alguém que você confia. Na minha cabeça só coloca a mão o meu apóstolo e o meu esposo. Mas ninguém põe a mão na minha cabeça. Certo? Então eu quero hoje que vocês tomem cuidado com isso. Aí vocês ficam entrando aí num monte de coisa e pegando um monte de unção. Aí vocês travam, não sabe por quê. Antes de pegar uma unção, pergunta, Deus, eu posso pegar essa unção? Porque às vezes, queridos, a unção que essa pessoa tem, ela não é nem contaminada, mas ela é unção para uma coisa que você não é para fazer, que não tá no seu DNA. Aí o seu DNA é de libertador. A outra unção lá, vamos supor que é para evangelizar, para uma coisa diferente da libertação. Então, você tem que perguntar para Deus, Deus, eu posso pegar essa unção? Deus vai falar, não, sim. Então, queridos, eu quero que vocês hoje cuidem disso. Porque o fogo estranho, o que acontece? Você recebeu a oração contaminada. Você não consegue ler a Bíblia, você não consegue acordar de madrugada. Isso trava você espiritualmente. Em vez, queridos, de você buscar mais, você paralisa você. Amém? Você não consegue mais orar. Você não consegue mais ir pro secreto. Porque o fogo estranho, ele para você. Então hoje vocês vão tomar muito cuidado. Foi ali num culto, numa conferência. Deus, eu posso pegar? Deus é lícito? Deus, orem, pergunte ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai falar com vocês. Ele vai dizer para vocês. Tá? Então tomem muito cuidado com isso. Eu vejo muita gente que é o quê? Neófito, quer unção, quer tudo. E sai aí, queridos,
Tem umas unção aí muito esquisita. Então, muito cuidado, tá? Antes de você pedir para alguém pôr a mão na sua cabeça, pôr a mão em você, veja a conduta, veja quem é essa pessoa, vê se vive bem com o relacionamento. Queridos, às vezes Queridos, você acha que é todo pastor que vive bem, em harmonia? Tem pastor, queridos, que é uma coisa fora e quebra o pau dentro de casa. Aí vai lá e bota a mão em você. Traz maldição pro seu relacionamento. Então, querido, você tem que ver conduta. Eu e o apóstolo, a gente vive bem, a gente não briga. A Nani convive comigo na minha casa, ela sabe. A gente é unido, a gente tem um ótimo relacionamento. Certo? E eu mostro isso para vocês. Nós vivemos muito bem. Então, queridos, tem muita gente que aparenta ter unção, mas tem áreas da vida que precisam de consertar. Às vezes tem perversidade sexual ainda. Mas tem unção? Tem. Porque pegou o poder, talvez pagou um preço num tempo, depois voltou pra pornografia. Queridos, eu vou falar só uma coisa pra você. Muita gente nesse meio tá bagunçado, tá? Então, eu quero hoje, tá? Que você cuida. Que você cuida. Que você cuida e peça a direção ao Espírito Santo. Recebeu fogo estranho? O que você vai falar? Eu rejeito a oração que eu recebi. Eu rejeito a unção que foi colocada sobre mim. Eu rejeito agora, em nome de Jesus. Eu rejeito agora, em nome de Jesus. Eu rejeito agora, em nome de Jesus. Eu rejeito agora todo fogo estranho. Eu rejeito agora tudo que veio sobre mim. Eu rejeito agora, em nome de Jesus. Rejeita, queridos. Só declarar que você rejeita. Fala, Senhor, eu rejeito, eu não quero mais. Certo? Amém? É isso que você vai fazer. Tá bom? Então, queridos, como que nós ativamos o paladar espiritual? Oração em línguas. A oração convencional do secreto. As bênçãos. Aleluia. Glória a Deus. Bateu o dedinho lá no cantinho, na quina da mesa. Glória a Deus. Não xinga. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. É isso que você vai declarar. Amém? É isso, tá? Não sejam neófitos. Porque senão vocês vão ficar aí, ó, na opressão. E fogo estranho traz opressão. Muita opressão. Amém? Amanhã nós vamos falar sobre o último sentido. Nós falamos sobre a audição, certo? Falamos sobre a visão, falamos sobre o olfato, o paladar, e amanhã nós vamos falar sobre o tato. As coisas que nós podemos sentir na pele, certo? Nós podemos sentir o toque físico dos anjos, tá, gente? Nós podemos sentir o toque físico dos anjos, certo? E eu vou falar para vocês também, no sábado agora, próximo sábado, nós temos uma aula. Quem é aluno já tá dentro da aula. Anjos e demônios. Tem anjos que eles materializam, são como pessoas. E dentro do decorrer da sua vida, eles vão se apresentar umas 4, 5 vezes para você. Eles estão como pessoas, é uma classificação de anjos. Eles vêm como pessoas, mas são anjos. Mas estão ali, materializados. É poderoso. Eu vou trazer para você essa espécie de anjo, em algum momento da sua vida, você vai falar assim, isso era um anjo. Vai vir alguém, vai conversar com você, você vai falar, essa pessoa, isso aqui era um anjo. Talvez você já viu. Eu vi uma vez. Eu estava no ônibus e tinha ali um homem negro. Tinha uma glória naquele homem. Tinha algo nele. O meu espírito dizia, ele é anjo, ele é anjo, ele é anjo. E eu era neófita, eu era novinha na fé. Mas o meu espírito falava, ele é um anjo. Ele é um anjo. E eu sabia que ele estava ali por causa de mim. É sobrenatural. Eu sabia. No meu espírito, eu sabia. E eu não conseguia disfarçar. Eu vivia uma glória.
Era uma glória. Talvez já aconteceu com muita gente. Vai ter em algum momento. O meu apóstolo contava para mim das diversas vezes que os anjos se apresentaram assim para ele. De uma vez que uma pessoa veio e deu uma carona para ele e disse assim, não é assim que se recebe um profeta? E aí, nossa, os testemunhos dele é lindo. Você fica horas escutando. Aí, era um anjo. Era um anjo. Era um anjo. Amém? É uma glória, vem para você, é uma glória tão grande. É uma glória tão grande. Eu vou falar para vocês na nossa Masterclass. Se você não fez sua inscrição, faça. Ainda dá tempo. É sábado agora. Anjos e demônios. Nós vamos falar das hierarquias dos demônios, mas eu vou falar sobre o ministério dos anjos. Você vai aprender. E eu quero impartir com vocês. Você que é meu aluno da escola. Amém? Queridos, um dia, tá? Um dia sobrenatural, um domingo abençoado, um domingo profético. Um dia poderoso para você e para sua família. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E até 12h45.